Amados, no mundo de hoje, é cada vez mais comum as pessoas afirmarem que creem em Deus, mas ao mesmo tempo terem uma visão completamente distorcida a respeito de quem Deus é. E a razão disso é que, ao invés de as pessoas se apegarem ao que a Bíblia revela a respeito de quem Deus é, elas preferem pensar em um Deus que se encaixe na expectativa delas. Ou seja, elas tratam Deus como se fosse um avatar. Um avatar que a gente customiza, né? Que a gente escolhe a roupinha dele, escolhe a cor do cabelo, que nós escolhemos ali todas as características daquele bonequinho das redes sociais, né? Então as pessoas tentam formar um Deus conforme a sua própria imagem e semelhança. Os homens estão tentando fazer isso. E é exatamente por isso que surgem orações como o credo brilhante. O que é o credo brilhante? Trata-se de uma oração que foi feita num culto luterano por uma mulher, e ela dizia o seguinte: creio em um Deus não binário cujos nomes são plurais. Só que a verdade é que o que nós queremos que Deus seja não importa. O que verdadeiramente importa é quem Deus é. E quem Deus é está revelado na palavra dele. Não importa qual seja a minha expectativa sobre Deus. Não importa qual seja a sua expectativa. Eu queria que Deus fosse assim. Eu queria que Deus fosse assado. Isso não muda o fato de quem Ele é. E a grande pergunta, na verdade, é se nós queremos criar um Deus à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou se nós queremos nos sujeitar ao Deus conforme as Escrituras dizem que Ele é. E eu creio que maturidade cristã é quando, ao longo do tempo, todas as vozes ao nosso redor começam a se calar mediante a voz da palavra de Deus. Quando nós entendemos que a voz de Deus, revelada através da palavra, é a voz mais elevada e mais importante que existe, a ponto de silenciar todas as outras vozes e opiniões. Não importa quem a sociedade quer que Deus seja. Não importa quem os políticos querem que Deus seja. O que importa é quem Deus é. É o que verdadeiramente importa. E essa é a importância de os cristãos possuírem um bom resumo da fé, para que preservemos as nossas crenças sobre Deus, conforme foram reveladas na Bíblia. E como que os cristãos fizeram isso historicamente? Através do que nós chamamos de credos e de confissões. O que são credos e confissões? Credos e confissões são sínteses, são resumos da fé e da doutrina cristã. Só que, infelizmente, nos últimos séculos, o que está acontecendo? As igrejas estão se afastando dos credos, se afastando das confissões e se afastando da doutrina bíblica. E o resultado disso é que nós temos um cristianismo cada vez mais superficial. Aumenta o número de cristãos na sociedade, só que a gente não percebe uma grande transformação. Ter muitos cristãos num lugar não significa muita coisa, pelo menos não parece significar. Porque os cristãos do primeiro século, eles foram conhecidos como aqueles que estavam transtornando o mundo. Mas parece que os cristãos hoje, eles têm pouco impacto na sociedade ou por onde andam. O que há de errado? O que há de errado é que quando nós nos afastamos da doutrina, consequentemente nós começamos a viver da forma que nós achamos que é melhor, e não da forma que Deus espera que nós vivamos. Porque é a doutrina que regula a nossa forma de viver. É a ortodoxia, a doutrina correta, que vai nos levar para uma ortopraxia, uma prática de vida cristã correta. Se nós nos afastarmos da doutrina, fatalmente nós também deixaremos de viver o Evangelho em nossas vidas. Porque é a doutrina que está o tempo todo nos lembrando quem nós devemos ser e quem nós somos em Cristo Jesus. Então o número de cristãos aumenta, mas nós não vemos grande transformação. E é por isso que eu quero apresentar para vocês a nova série que
que nós estamos começando hoje. A nova série que nós estamos começando hoje é uma exposição do Credo Apostólico. E se você não sabe o que é o Credo Apostólico, fica tranquilo, que já já você vai entender, porque através deste sermão também a gente vai explicar. Aliás, eu já vou explicar agora, né? É uma confissão de fé que resume o que todos os cristãos acreditam. É uma veia, um cerne, em que há concordância entre os cristãos de um modo geral. Quer dizer, nós precisamos crer no conteúdo do Credo Apostólico para sermos chamados cristãos. De forma que, se nós negarmos pelo menos uma linha dele, talvez já não seja tão adequado nós nos denominarmos como cristãos. Então, essa é a nova série, o Credo Apostólico. E aqui eu quero trazer algumas razões para nós ensinarmos o Credo. Em primeiro lugar, apesar de o Credo Apostólico não ser um texto da Bíblia Sagrada, todo o seu conteúdo é fundamentado nas Escrituras Sagradas. Então, o conteúdo do Credo é bíblico. Ele é completamente fundamentado pela Bíblia. Cirilo de Jerusalém disse o seguinte: esta síntese da fé não foi feita segundo as opiniões humanas, mas recolheu-se de toda a Escritura o que ela há de mais importante para apresentar na íntegra aquilo e só aquilo que a fé ensina. Então, em primeiro lugar, a exposição do credo é porque, apesar do credo não ser a Bíblia, ele é completamente fundamentado nas Escrituras Sagradas. E segundo motivo, apesar de não ter sido escrito pelos próprios apóstolos, todo o seu ensino está em concordância com o ensino dos apóstolos, né? A gente não pode dizer que foram os apóstolos que escreveram, até porque o credo ele foi passando por desenvolvimentos. No século IV ele estava mais ou menos definido, e se eu lembro corretamente, no século VIII ele já estava com o conteúdo completamente definido. Uma terceira razão para nós estudarmos o Credo Apostólico: nós precisamos solidificar a doutrina e a prática cristã por três motivos. Para glorificar a Deus, porque quando nós estudamos a doutrina que Deus nos deixou, nós glorificamos o nome dele nisso. Porque, por consequência, também nós passamos a viver da forma que Ele deseja que nós vivamos. Então, o que acontece? Nós glorificamos a Deus e, a partir da doutrina, vivendo uma vida cristã da forma que Deus espera, nós iluminamos o mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo, né? Então, nós temos esse papel de salgar e de iluminar o mundo. Então, nós solidificamos a doutrina para glorificar a Deus, para iluminar o mundo e também para combater os falsos evangelhos, como esse que eu mencionei aqui na introdução. O pessoal está fazendo aí confissões de fé hoje, dizendo: creio em um Deus não binário. Então a gente precisa pegar e pregar e ensinar o Deus que verdadeiramente é revelado nas Escrituras Sagradas. E é por isso que nós então trabalharemos com o Credo Apostólico. Uma quarta razão: historicamente, a igreja utilizou 3 documentos para discipular as pessoas. Sabe quais foram esses documentos? A oração dominical, os 10 mandamentos e o Credo Apostólico. No começo, não era a nossa intenção, quando a gente começou a pregar a oração dominical no começo desse ano de 2023. Mas aí nós pregamos a oração do Pai Nosso no começo do ano. Depois pregamos os 10 mandamentos. E aí entendemos que a pregação do conteúdo do Credo Apostólico faria muito sentido para nós finalizarmos esse ano. Faria sentido porque o nosso propósito aqui tem sido glorificar a Deus através da pregação da palavra e do fazer discípulos. E a igreja historicamente fazia discípulos com a oração do Pai Nosso, com os 10 mandamentos e com o Credo Apostólico. Então esse ano a gente conseguiu fechar dessa forma as séries de sermões. Para vocês terem uma ideia, os recém-convertidos eram instruídos nas convicções cristãs, depois eles recitavam o credo juntos, como um testemunho coletivo de fé, e então eles eram batizados na época da Páscoa. O Alistair McGrath, um autor, ele vai dizer o seguinte: ao estudar o credo, você está se lembrando dos muitos homens e mulheres que usaram antes de você. Ele lhe dá um senso de história e perspectiva.
enfatiza que você não é a única pessoa a depositar a confiança em Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Imagina que houvesse uma escola dominical, ou uma revistinha de escola dominical, que atravessou praticamente toda a história da igreja. Qual é a mais antiga que você tem? De qual ano que é? Quem já é da igreja há mais tempo? 92, 85, 73. Gente, entende uma coisa? Quando nós nos voltamos para o conteúdo do credo apostólico, nós estamos usando a revistinha de escola dominical que os cristãos usaram durante os séculos, que os cristãos confessaram juntos durante séculos. Então isso nos lembra que não somos nós apenas que cremos em Jesus, houveram pessoas antes de nós, e depois que nós morrermos, haverão outras pessoas ainda confessando o conteúdo do credo apostólico. Bom, gente, então, sem mais explicações, eu vou ler aqui o conteúdo do credo apostólico, e a partir da semana que vem, nós continuaremos pregando, o credo apostólico, mas usando textos, obviamente, das Escrituras, passagens que vão ilustrar essas linhas do credo. Então, a gente vai continuar pregando a Bíblia expositivamente, mas usando também o credo apostólico. Eu vou ler o conteúdo aqui, e eu peço que prestem atenção a este conteúdo. E vocês mesmos perceberão que esse conteúdo é bíblico. O credo diz: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita do Pai. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. A terceira e última parte. Creio no Espírito Santo. E aqui já uma explicação de pronto. Quando você lê o credo apostólico, você vai ler um trecho assim: e na Santa Igreja Católica. E aí você pode levar um susto e falar: eu não vou orar esse negócio. E na verdade, quando o credo diz Igreja Católica, ele não está falando da Igreja Católica Apostólica Romana, mas o termo católico significa universal. E talvez você pense, piorou um pouco mais. Católico universal, o que significa? Significa todos os crentes que há no mundo. Na verdade, é uma referência aqui à igreja invisível. Entende? Então, quando eu vou, na medida do possível, evitar usar essa expressão para ninguém ficar incomodado assim, mas entenda que não é o romanismo, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, é a Santa Igreja Cristã. Os cristãos que creem no nome de Jesus Cristo estão espalhados em todo o mundo. Então, o conteúdo é: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse é o conteúdo do credo. E compete-me a mim, então, falar hoje a respeito do creio em Deus. Aí, na semana que vem, Pai, coincidência ou não, caiu no Dia dos Pais. Aí depois, Pai, na outra semana, Todo-Poderoso, na outra, Criador dos céus e da terra, e a gente vai expondo através da Escritura Sagrada. Então, gente, hoje eu queria apresentar para o creio em Deus 4 significados de creio em Deus, tá bom? Em primeiro lugar, quando a gente vai falar de fé, é sempre importante nós definirmos fé. E a própria Bíblia faz isso, a gente nem precisa ser muito criativo. Da mesma forma que 1 Coríntios é considerado o grande capítulo do amor no Novo Testamento, Hebreus 11 pode ser considerado o grande capítulo da fé no Novo Testamento. E mesmo nós não sabendo quem é o autor de Hebreus, nós sabemos que ele escreveu para cristãos judeus com o propósito de adverti-los contra a apostasia, contra o enfraquecimento da fé, contra o abandono da fé.
Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E é nesse contexto, então, que nós encontraremos a definição bíblica de fé. Nesse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esse é o texto de hoje. Hebreus 11, 1. Creio que muitos de vocês sabem dizer esse versículo de memória. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esse texto diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Geralmente a gente está mais acostumado com aquele que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Então, gente, fé já é um negócio estranho. Não sei se você concorda comigo, porque fé é nós estarmos seguros de algo que nós ainda esperamos. E é nós estarmos certos de algo que nós não vemos. Essa é a definição bíblica de fé que nós encontramos em Hebreus. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas dizem que creem em Deus. Pergunta para os seus amigos durante a semana, faz esse teste. Depois você me conta no domingo que vem como foi a experiência. A maior parte das pessoas vai dizer, eu creio. Ou elas gostam muito de dizer aquela frase, eu tenho Jesus no meu coração, né? Mas eu quero apresentar então 4 significados da afirmação creio em Deus. E aí a gente vai poder mostrar para os nossos amigos e dizer para eles que ter Jesus no coração não é a melhor afirmação que eles podem fazer a respeito da fé. É necessário compreender um pouco melhor o que significa ter fé. Então, o primeiro significado de creio em Deus, fé significa aceitação. Isso significa que quando você diz eu creio em Deus, você está afirmando que você, em primeiro lugar, acredita na existência de Deus. Eu espero que todos que estão aqui, pelo menos nesse nível de fé, concordem. Certo? Alguém aqui que não acredita na existência de Deus? Então esse é o primeiro nível. Se a gente olhar para a Bíblia não discute a existência de Deus, mas ela simplesmente afirma. A Bíblia não começa dizendo, será que existe um Deus? A Bíblia diz, não, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não está nem aí para uma discussão da existência de Deus, ela já afirma. Tá? E há bons motivos para nós crermos que Deus existe. Às vezes a gente pensa que a nossa crença em Deus ela não é racional. E aí jovens às vezes vão para a faculdade, vão para a escola e facilmente caem na teia de um professor de filosofia que usa um argumento fraco e por não sabermos argumentar a gente acaba se calando quando a gente é adolescente. Mas gente, há bons motivos para nós crermos na existência de Deus. Alguns deles, em primeiro lugar, todas as coisas que existem. Tudo que existe, ou tudo que passou a existir, teve um começo. O universo passou a existir, então ele teve um começo. Isso é lógica. E nós só temos que decidir se nós acreditamos que esse começo foi uma ameba que evoluiu e, enfim, ninguém nem consegue explicar o que é essa ameba que começou. Ou se a gente acredita que existe inteligência por trás, que existe um Criador, que existe uma pessoa, que existe intenção. Sabe? Para a gente ser ateu é como se a gente acreditasse no seguinte: você tem uma caixa de cereais em cima da sua mesa, e aí de repente você entra na cozinha, a caixa está tombada e as letrinhas dos cereais estão formando te amo mamãe. Você tem duas opções: você pode acreditar que aquela caixa de cereal tombou e formou as palavras sozinho, ou você pode acreditar que seu filho ou sua filha quis deixar uma mensagem para você. O que é mais provável? É mais provável que alguém esteja tentando te mandar uma mensagem, né? Não é possível que ia tombar tão perfeito e formar a frase. Da mesma forma, gente, as coisas que existem testificam a existência de Deus. A Bíblia diz em Salmo, capítulo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se um dia alguém perguntar, Deus existe? Você fala, olha para o céu.
Você sabia que depois que terminar essa pregação, vai continuar uma pregação que não termina? Nas manhãs de domingo os cultos acabam, todo mundo vai para sua casa almoçar. Nas noites de domingo o culto acaba e todo mundo volta para casa, vai ver os gols da rodada. Mas o céu continua pregando em silêncio que Deus existe. Continua anunciando a glória de Deus. Por isso Romanos capítulo 1 vai dizer que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Porque os atributos de Deus e o seu divino poder são claramente percebidos através das coisas que são criadas. Só que como o nosso coração mau se rebelou contra Deus, por causa da queda, nós não somos capazes de encontrar Deus somente através da revelação natural, somente através do céu e das coisas que existem. Então nós precisávamos da autorrevelação, nós precisávamos que Deus se manifestasse para que nós, então, mortos em delitos e pecados, pudéssemos voltar para Ele. E foi exatamente isso que Deus fez. O próprio Filho de Deus veio à Terra. E louvado seja o Senhor por isso. Então, o cosmo é uma pista muito forte da existência de Deus. E outra coisa, as coisas não somente existem, mas elas existem de forma organizada. Você já percebeu isso? Na verdade, faltaria tempo para eu dar exemplos aqui, mas vamos usar um exemplo simples. O processo de gestação de uma mãe. Não é uma coisa maravilhosa? Como que um serzinho, ele é gerado dentro de uma pessoa, sendo nutrido ali dentro, e depois se torna uma coisa enorme, como o pastor que está aqui na frente hoje. Gente, se a gente não consegue ver o milagre que é, as coisas que Deus fez, as coisas não somente existem, mas elas existem de forma ordenada, elas existem de forma organizada. Será que a gente tem fé mesmo para acreditar que a aleatoriedade criou todas essas coisas, que a evolução criou todas essas coisas, que uma suposta explosão seria capaz de criar? Pelo menos até onde eu percebi, quando você explode, não cria, né? Detona. Não é verdade? Então Deus, Ele se revela no cosmo, na ordem. E Deus se revela na existência do bem e do mal. Por que existe bem e mal? Gente, se Deus não existe, para que a gente está fazendo o bem ou o mal? Se na hora que a gente morrer não vai ter juízo? Por que a gente não está batendo um no outro? Ou cada um querendo fazer sua vontade? Em certa medida nós queremos, né? Nós fazemos isso. Mas por que nós ainda nos preocupamos em fazer o bem, em fazer as coisas que nós acreditamos que são certas? Foi Deus que escreveu isso na nossa mente, Romanos capítulo 2. A existência do bem e mal, a existência da lei moral aponta para a existência de um Deus também. Então a fé na existência de um Deus, ela não só é provável, como ela também é indispensável. Porque esse mesmo capítulo de Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Não dá para agradar a Deus falando, Senhor, eu quero te agradar, mas o Senhor não existe. Não, você precisa crer que Ele existe em primeiro lugar. E também diz o texto que a gente precisa crer que Ele é bom, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Só que a fé na existência de Deus, apesar de ser indispensável, ela também é insuficiente. Como assim? Será que basta eu assumir? Não, existe um Deus. Esse nível de fé é muito raso. E ele é tão raso, que olha o que Tiago diz em Tiago capítulo 2, versículo 19. Crês que Deus é um só? Parabéns, fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Tiago está falando, se você crê só na existência de Deus, se a sua fé é só dizer, eu assumo, Deus existe. Parabéns, você tem uma fé igualzinha dos demônios. E os demônios ainda tremem, e às vezes eles ainda estremecem na presença de Deus. E às vezes a gente não tem esse temor, esse medo que os demônios têm. Às vezes a gente peca como se não houvesse amanhã, está tudo certo, não tem problema nenhum. Gente, mas a Bíblia diz que os demônios creem. Uma vez eu ouvi uma frase bem pesada que dizia que um ateu consegue ser mais vil do que um demônio, porque até os demônios creem.
e eles tremem diante da presença de Deus. Então, se o teu amigo que você estiver evangelizando essa semana falar para você, olha, eu creio que Deus existe, assim, essa fé não vai te levar em lugar algum. Você pode comer no restaurante aí com os demônios e trocar ideia. Ó, a gente tem a mesma fé. Essa fé não serve para nada. Serve só para você eternizar a sua companhia com eles. Porque os demônios creem na existência de Deus e eles vão tudo para o inferno. Será que só dizer Deus existe está tudo certo? Creio em Deus precisa ser mais do que isso. Quando a gente diz creio em Deus, a gente precisa mais do que afirmar a existência dele. O que a gente precisa? Segundo o significado de crer em Deus, fé significa confiança. A gente também precisa confiar em Deus. Quando você diz creio em Deus, você está afirmando que confia em Deus e que não duvida do seu poder e soberania. Nós temos um problema muito sério que chama-se incredulidade. Tiago 1, do 5 a 8 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o nosso coração humano, ele tende à incredulidade. Ele tende à desconfiança de Deus. E é por isso também que a gente percebe que Jó, mesmo que a princípio não tenha murmurado contra Deus, quando a mulher dele falou, amaldiçoa teu Deus e morre, já era para você, Jó. O que Jó respondeu? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, Jó tinha perdido todos os filhos. Jó tinha perdido tudo que ele tinha. Então, no começo, parece que a fé de Jó é impressionante, mas parece que depois que vieram os amigos de Jó, na verdade os amigos da onça, né? Depois que Jó reclama, no capítulo 38, Deus, depois de todas aquelas conversas que duram o livro todo, ele fala: Jó, onde você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? É como se Deus estivesse dizendo: Jó, você acha que eu não sou sábio? Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Você acha mesmo que eu não sou soberano? Que eu não tenho controle das coisas? Esse é o problema, que muitas vezes nós acreditamos na existência de Deus, mas nós não confiamos nele. Mas o Evangelho, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe o que é todas no grego? É todas. Não são algumas. As coisas ruins, as mais detestáveis, aquelas que nós não queríamos que fosse dessa forma, aquelas que nós queríamos que fosse de outra forma. A Bíblia diz: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente não tem que se preocupar com o que Deus está fazendo. A gente tem que se preocupar em crer que Ele está fazendo cooperar. E cooperar ali no contexto, se a gente estudar, a gente vai perceber que a cooperação é formar Cristo em nós. É nos tornar a cada dia mais semelhantes a Cristo. Então Deus usa as diversas situações das nossas vidas e até as piores para formar Cristo no nosso caráter. Então fé também significa confiar em Deus quando Ele está fazendo isso, mesmo que a gente não queira o que Ele está fazendo. O que mais que a gente tem de problema aqui, quando se trata da confiança? É o problema do orgulho. Quando nós paramos de confiar em Deus e começamos a confiar na nossa própria fé. É uma fé na própria fé. Não sei se você já viu isso, mas esses dias eu estava andando na rua e eu vi uma pessoa, e a pessoa falou para mim: ei, você sabia que eu estava doente? Eu falei: não estava sabendo. E ela falou assim: eu cheguei quase a morrer. E
E eu assim, nossa, que bom que Deus te curou. Ela falou assim, não, escuta isso, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Os médicos disseram para mim, você tem muita fé, é por isso que você está vivo. E ela falando para mim, a minha fé está me mantendo vivo. Eu não falei nada, mas eu pensei, é o bichão mesmo, hein? É a fé dela, não é o poder de Deus. A pergunta é, se eu pegar essa grande fé que eu tenho e colocar em outra coisa que não Deus, aí a gente entende que não é a fé. A eficácia e o poder da fé está no objeto da fé e não no tamanho da fé. Porque mesmo que a nossa fé for pequena como um grão de mostarda, mas se ela está depositada no objeto certo, na pessoa de Deus, Jesus disse, você transporta um monte. Gente, não idolatre a fé, não é a fé, é o poder daquele a quem nós oramos. É isso que a gente precisa entender quando se trata disso. Jesus enviou 72 para uma missão, eles voltaram dizendo, Senhor, o Senhor nem sabe. Os demônios estão obedecendo a gente. Os demônios se sujeitaram a nós. Imagino Jesus assim, ó. Os caras são bons, hein? Eles estão achando que a fé deles é inabalável. Senhor, a gente expulsou todos os demônios. Eles se submeteram, eles obedeceram. Aí Jesus falou, não se alegra por isso não. Se alegra porque o nome de vocês está no livro da vida. Sabe por quê? Na própria palavra deles já estava dito, se submeteram a nós em teu nome. Vai expulsar sem o nome dele? É o poder do nome de Jesus. Essa era a consciência dos apóstolos. Tem uma hora que eles levantam um paralítico ali em Atos, e o pessoal começa a admirar Pedro e João. E aí Pedro fala assim, por que vocês estão olhando para nós, como se pelo nosso poder ou santidade esse homem ficou em pé? Foi Deus que fez isso. Nós não temos poder algum. Paulo e Barnabé rasgaram as roupas deles e disseram, nós somos homens como vocês. Então a gente precisa tomar cuidado para não atribuir o poder e a eficácia à nossa própria fé, ao invés de atribuirmos a glória e o poder de Deus. Não existe oração forte. Tem gente que fala, vamos fazer uma oração forte. Mas existe um Deus forte que ouve oração de homens fracos. É isso que a gente precisa entender. Tim Keller, para a gente fechar esse ponto, diz, uma fé forte num galho fraco é fatalmente inferior a uma fé fraca num galho forte. Não é a força da tua fé, mas o objeto da tua fé que te salva. Então perceba que o credo não diz apenas creio. Ele diz creio em Deus. E aí está a eficácia da fé. Ela está depositada no lugar certo. Se Deus não for objeto da nossa fé, nossa suposta grande fé não vale nada. Mas quando Deus é o objeto da nossa fé, como eu já disse, o grão de mostarda move uma montanha, segundo Jesus. Terceiro significado de creio em Deus. Fé significa compromisso. O que eu falei até agora? Em primeiro lugar, fé significa aceitação da existência de Deus. Em segundo lugar, fé significa confiança. Em terceiro, fé significa compromisso. Então, quando você diz, creio em Deus, essa afirmação implica que você tem um compromisso, ou pelo menos deveria ter um compromisso com Ele. Nós estamos estudando 9 marcas aqui, e o tema da última quarta-feira era a membresia, né? E hoje a gente percebe que as pessoas não se apegam muito a instituições, às coisas, um pouco por causa da cultura, que, enfim, a cultura hostiliza, né, a questão das instituições, não acredita muito, não acredita na igreja, né? Se você começar a conversar com as pessoas que não são cristãs, elas vão dizer que a igreja não é necessária.
mas não é o que a Bíblia diz, né? Então, o que impede as pessoas de virem à igreja é uma vida autocentrada. Eu quero viver para mim, eu quero viver a minha vida e não quero ter que cuidar dos outros ou ter que ser cuidado, dar trabalho para outras pessoas. Então, esses são os inimigos da membresia, né? A vida autocentrada, uma fobia de compromissos. Hoje a gente está vivendo um tempo muito difícil em relação a isso nas igrejas, né? As pessoas que se comprometem com o reino e com a igreja local são poucas. E, enfim, esse é um cenário que está diante de nós. Mas é interessante a gente entender que desde o começo o chamado do Evangelho implica compromisso. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós dissemos, eu creio em algo, essa crença deveria transformar a nossa maneira de viver. Deveria nos colocar em um compromisso com Deus de fato. E Jesus, ele estava o tempo todo chamando as pessoas a compromisso. Ou fazendo as pessoas refletirem sobre o preço do discipulado. Porque entende uma coisa, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Se você quer se tornar discípulo de Jesus, vai custar tudo que você tem, tudo que você é. Um homem chegou em Jesus e falou, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus falou, olha, pode parecer bonito me acompanhar, mas eu não tenho nem onde dormir, eu não tenho nem onde descansar a cabeça. A água não é boa na fonte, não é confortável. Jesus era muito realista, então as pessoas querendo segui-lo, e um deles falou, olha, espera só meu pai morrer, depois que ele morrer eu enterro o meu pai, aí eu te sigo. Aí Jesus fala, olha, os mortos espiritualmente podem enterrar os mortos, agora pregar o Evangelho é só os que estão vivos que podem fazer isso. Então vem, esquece isso. Jesus está o tempo todo chamando as pessoas ao compromisso. A fé nos leva ao compromisso. A gente vê isso também na restauração de Pedro, né? Depois que Pedro disse, olha Senhor, ainda que todo mundo te negue, eu não. Pedro está muito confiante em si mesmo. Ele está todo orgulhoso de si mesmo. Todo mundo aqui pode desertar, eu não deserto. Aí Jesus falou, Pedro, você não sabe o que está falando, já você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Pedro, não, jamais. E aconteceu, ele chorou amargamente. E aí quando Jesus vê Pedro de novo, Pedro, você me ama? Não é você que me amava mais do que todos? Aí Pedro, não Jesus, eu sou só seu amigo. No texto original está escrito isso, né? Sou só seu amigo, não. Porque Jesus pergunta com a palavra ágape, Pedro, tu me amas? A palavra ágape significa sacrifício. Então Jesus está dizendo, Pedro, você não disse que ia morrer por mim? Você vai morrer por mim, é isso mesmo? Aí Pedro, não Senhor. Agora ele já sabe que não. Agora ele já sabe que ele não tem recursos, que ele não é capaz, ele já foi humilhado pelo pecado dele. Só que agora que Pedro fala, não, eu não vou morrer pelo Senhor, é agora que ele vai morrer. Tanto que Jesus diz assim, olha, quando você era novo, você se vestia e ia para onde você queria, mas quando você for velho, Pedro, outra pessoa vai te vestir e vai te levar para um lugar para onde você não quer ir. E o texto diz, João comentando, e ele disse isso porque ele bem sabia como Pedro haveria de morrer. E a tradição diz que Pedro morreu crucificado, porém de cabeça para baixo. Ele falou, eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que meu Senhor. Por favor, vira essa cruz de ponta cabeça. O que aconteceu com esse Pedro? Que fugiu, que ficou com medo de morrer, mas agora ele é um mártir, mas agora ele morre pela fé. O que aconteceu está em Atos 2, o Espírito passou a habitar nele. É o Espírito que nos capacita a nos comprometermos com esse reino, a morrermos por esse reino, a proclamarmos essa mensagem. E se as pessoas proibirem a gente de pregar essa mensagem, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É isso que a gente tem que fazer. Eu vejo cristãos temerosos nas redes sociais. O que vai ser do Brasil? E se as pessoas proibirem a gente de pregar o Evangelho, a gente vai continuar pregando, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E se quiserem queimar e a espada, nós teremos o privilégio de viver o que os cristãos do primeiro século viveram, dos 3 primeiros séculos. Eles morreram por causa do Evangelho, e Jesus disse, vocês serão bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome.
Nós teremos esse privilégio se uma perseguição vier contra a igreja. Mas tem uma coisa que a gente não pode parar de fazer: a gente não pode parar de pregar o Evangelho. Não tem como a gente dizer, eu tenho fé, mas uma fé descompromissada. Descompromissada com o reino, descompromissada com a igreja local, descompromissada com o maior meio através do qual Deus leva a sua missão adiante no mundo. O compromisso é uma evidência. O compromisso é uma evidência de salvação. Ah, Senhor, eu quero te seguir desde que não custe muito caro. Ah, Senhor, eu quero te seguir desde que não mexa nas minhas finanças. Ah, Senhor, eu quero te seguir desde que não tenha que fazer nada. Não, eu não quero seguir. Eu quero continuar uma vida autocentrada. Eu quero continuar vivendo distante dos compromissos como a cultura. Gente, o Evangelho está o tempo todo, do começo ao fim, nos chamando. E Jesus dizendo, faz o cálculo. Calcula. Quem vai construir uma torre não calcula antes. Quem vai para uma guerra calcula se consegue ir para a guerra com o número de soldados que tem. Jesus nos chamou para o discipulado. Então, fé, creio em Deus, implica em assumir um compromisso com o reino, com a obra, com a igreja local e com tudo aquilo que Deus tem feito no mundo. Estar desconectado disso é estar desconectado do reino. A pandemia trouxe um efeito estranho, né? Que é a ideia de eu achar que eu posso ficar na minha casa e congregar. Isso não é congregar. Congregar é estar junto. Congregar é uns aos outros. Congregar é admoestação mútua. Congregar é exortação mútua. Congregar é amor mútuo. E a gente só pode viver isso juntos. A gente não pode viver isso separado. Nós começamos este culto cantando a música Ajuntamento. A igreja, amados, não é esse espaço, mas é o povo de Deus reunido em quem Ele habita. Só que eu sozinho na minha casa eu não sou igreja. Não sou mesmo. Porque para ser igreja eu preciso de um corpo. Eu preciso estar unido a outros membros. Então as coisas que têm sido pregadas neste mundo, Deus sim, igreja não, coisas semelhantes, não fazem o menor sentido do ponto de vista bíblico. O Senhor nos chama ao compromisso. E quando Pedro está ali completamente constrangido, você me ama, Pedro? Amo, Senhor, o Senhor sabe. O que Jesus fala para ele 3 vezes? Ele está falando assim, Pedro, agora se você me ama, a melhor forma de você provar isso é na maneira como você trata as minhas ovelhas. É na maneira como você trata o compromisso que você tem com o meu povo. É a maneira como você trata a igreja. Porque o rebanho, a figura do rebanho é a igreja. O primeiro chamado de Jesus para Pedro, vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Qual é o segundo? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo? Morre pela minha igreja. Mas a gente está muito distante de morrer pela igreja, né? Porque às vezes o nosso nível de compromisso com a igreja de Deus, ele é muito raso. É tipo assim, vou lá. Fé é assumir compromisso com o reino dele. Por último, o quarto significado de crer em Deus é: a fé significa obediência. Quando você diz creio em Deus, essa crença precisa e só pode ser comprovada através da obediência. A fé sem obediência não é fé salvífica, é aquela mesma fé dos demônios. Se você diz que crê na existência de Deus, até ora para Ele quando as coisas ficam ruins, mas não obedece, essa é a fé dos demônios ainda. É a fé que não salva. Tiago 2 vai dizer isso. E talvez você pense, mas eu não sou salvo pelas obras. Sim, nós não somos salvos pelas obras, mas ninguém é salvo sem obras. Porque as obras, elas tornam a fé visível. Eu falei aqui no domingo passado, lembra daquele texto? Jesus está pregando em Cafarnaum, a casa está lotada.
Sobem 4 homens com o paralítico no telhado, abrem o telhado e descem o paralítico na frente de Jesus. E aí o texto tem uma expressão muito interessante. E Jesus vendo a fé deles. Gente, como que vê a fé? Se eu olhar para o irmão Antônio hoje, qual é o nível de fé do irmão Antônio hoje, gente? Só olhando assim dá para ver? O irmão fez a barba, deixa eu ver. 87%, irmão? Um pouco mais? Gente, não dá para ver. Podia ter uma barrinha na testa, Deus nos criasse assim, e a gente conseguisse ver o nível de fé da pessoa naquele dia. Aí você fala, o Paulo está com 3%, eu preciso ajudar ele, vou dar umas palavras de encorajamento. Seria mais fácil, né? Mas a gente não tem isso. Como que a fé se torna visível? Através do que a gente faz, através das obras. Jesus viu a fé deles através da atitude. E nós vemos a fé das pessoas através da vida delas. Jesus disse isso, ele falou, vocês querem conhecer uma árvore? Olha para os frutos. Pelos frutos vocês conhecem a árvore, disse Jesus. Então, a nossa fé se torna visível através da obediência. Como nós sabemos que Abraão creu no Senhor? Porque ele subiu a montanha. Deus falou, Abraão, teu único filho, Isaque, é a quem amas. Você não vê nenhum questionamento, você vê Abraão. Então Abraão preparou o seu jumento. Você fala, fácil assim? Abraão creu. Ele tanto creu que ele subiu com o menino, levantou a faca. Ele tanto creu em Deus, que Deus tinha prometido que as promessas seriam feitas por meio daquele menino. E ele falou, fica aqui que nós voltaremos. Ele falou em plural, porque ele acredita que ele vai voltar com Isaque. O livro de Hebreus vai dizer, Abraão creu que se ele sacrificasse Isaque, Deus o ressuscitaria. Ele falou, Deus vai fazer alguma coisa, ele vai providenciar alguma coisa, mas eu volto com Isaque, porque Deus não mente. Ele creu em Deus. Quando ele levanta a faca, quando ele está pronto a sacrificar Isaque, a fé de Abraão, ela é vista, ela é notória. Assim como a fé de Raabe. Tiago 2 vai dizer isso também. A maior prova de que Raabe, sendo de outro povo, creu no Deus de Israel, é que ela acolheu os espias. Ela creu que o Senhor estava dando aquela terra, a Jericó, a Josué e a Israel. E aí ela agiu. E da mesma forma, gente, uma fé estática hoje, uma fé que não nos leva à obediência, se a nossa vida não é transformada, se a nossa vida não muda, se a gente é só o número a mais para o IBGE dizer que o número de cristãos aumentou no Brasil, é só mais gente para tomar café com os demônios e trocar experiência. A minha fé é igual à tua. É só mais gente que vai terminar a vida no inferno, porque isso é o que o texto de Tiago 2 diz. Se não tem obediência, a fé não é visível, a fé é invisível, ela é improvável, ela provavelmente não existe. E aqui eu louvo a Deus, porque o Senhor torna evidente a salvação na vida dos seus filhos, e a cada dia nós vemos o interesse de vocês em continuar aprendendo as Escrituras, em continuar ouvindo as séries de sermões e participando dos estudos. Gente, tudo isso, esse desejo de crescer, aliás, a própria fé, tudo isso vem de Deus. Efésios 2 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. O que? A salvação ou a fé? Os dois. Não vem da gente. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vem de Deus. Sabe o que isso significa? É Deus quem está te levando a cada dia a continuar, a perseverar, a obedecer através da palavra, através do Espírito que habita em você. Ele tem feito isso na sua vida e na minha. E a boa notícia é que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então essa obediência que testifica hoje
Ela está demonstrando que no dia final nós estaremos lá. Quando se fizer chamada. Vocês já ouviram essa música, gente? Quando se fizer chamada, nós estaremos lá. Louvado seja o Senhor por isso. É muito fácil nós começarmos a viver uma vida religiosa sem obediência à vontade de Deus. Mas o Senhor, através deste sermão hoje, vem nos dizer que fé significa aceitação, fé significa confiança, fé significa compromisso e fé significa obediência. Esse é o creio em Deus. E se você prestou atenção na hora que nós lemos o credo está estruturado de forma trinitária, na fé trinitária. As primeiras linhas falam a respeito do Deus Pai, as linhas do meio falam de Jesus Cristo e as últimas linhas falam do Espírito Santo. Então, ao estudar o credo apostólico, nós estaremos estudando a pessoa e obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é glorioso. Então não perca, traga um visitante, traga alguém para ouvir essa palavra. E a minha oração aqui hoje é que o Senhor produza em nós fé para aceitar, para confiar, para se comprometer e para obedecer. Essa é a fé da qual nós nos referimos quando nós dizemos creio em Deus.